Aê! De fora é minha, hein? Olá para você que está conferindo aí o podcast de Fora é Minha. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir o nosso bate-papo. Você fica ligado com a gente, curta a nossa página e deixa aí também o seu comentário. Hoje aqui comigo, Thiago Costa, Rivelli Nunes e também o Vitor Dias. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença e hoje a gente vai falar do futebol e cinema, né? Da junção aí dessas duas artes, né? Podemos dizer assim. Eu já queria começar com uma pergunta, ô Rivelli. Não sei se você concorda comigo que pela popularidade do futebol, né, de ser o maior esporte do mundo, será que faltam mais filmes assim, talvez grandes produções sobre o futebol? A gente tem documentários, né, mas talvez falta um olhar maior pro futebol? Eu acho que falta. Eu não sei se por a grande meca do cinema ser Hollywood, pelo menos mais comercial, e ser nos Estados Unidos, que não aconteçam tantos filmes sobre futebol como deveria. O cinema de Hollywood tem produções grandiosas sobre futebol americano, sobre beisebol, sobre boxe, basquete, sobre corrida de corrida, sobre corrida de cavalo, sobre basquete. E futebol mesmo eles falam um pouco, né? Sim. Eu acho que as maiores produções de futebol realmente são grandes documentários, um filme ou outro europeu. Alguns filmes ingleses, alguns né? Ingleses, alguns aqui na América do Sul também. Pra grande, falta um blockbuster, né, sobre futebol. Ô Thiago, tem também uma questão da dificuldade de reproduzir o jogo, né, de futebol no cinema. Os que a gente tem fica ali meio estranho, né? Às vezes parece que qualquer um sabe dar uma bicicleta a qualquer momento no jogo. Porque todo filme de futebol acaba assim, né? Com o cara dando uma bicicleta no final do jogo. Corre esse risco, né, de ficar muito coreografado demais. Então a reprodução do futebol acaba entrando também, até depois a gente falar em outra situação do futebol e literatura, você não tem um grande romance do futebol. Você vai ter ótimas poesias, ótimos contos, ótimas crônicas, mas você não tem um grande romance do futebol. E para o cinema da mesma forma, você não vai ter uma grande obra de ficção relacionada ao futebol. Você vai ter bons filmes com o futebol como pano de fundo e como fio condutor da história, e documentários de futebol, esses sim costumam ser muito bem feitos, a partir principalmente dos anos 60 e os anos 70 você vai ter excelentes filmes. Depois a gente vai pautando uma lista, mas são filmes de primeira grandeza, assim, tanto produzidos no Brasil quanto produzidos na América Latina e na Europa. Ô, Rafael, você falou que todo filme de futebol acaba com um jogador dando uma bicicleta. Mas tem um que está no Netflix, até muito interessante, um documentário que chama Mata Mata, que conta a história de 3 jovens jogadores de futebol brasileiros tentando estrelato, um deles fechando contrato com o time da Trafic. E um dos personagens é a cena, eu vou dar um spoiler, tá, gente? A cena final do filme é de um jovem jogador famoso comemorando a convocação para a Copa de 2014, o Dante. O Dante, que foi zagueiro, né, no trágico 7-1. É um filme muito legal, conta um pouquinho dos bastidores do futebol, a dificuldade que é chegar ao futebol profissional, conta a história de um jogador do Vasco, chama Mosquito, acho que é Mosquito mesmo. Eu lembro desse jogador. Que disputa, né, tá nas categorias de base ainda, de seleção. Teve um problema com ele aí, né? Uma briga entre Vasco e Atlético Paranaense, acusando o Atlético Paranaense de aliciar o jogador. Vários times grandes saíram em solidariedade ao Vasco, em defesa do Vasco, boicotando o Atlético Paranaense. Ô Vitor, e a gente tem muito aqui no Brasil filmes que são biográficos, né? Garrincha, Pelé. Sim. E também de clubes, né? De títulos de clubes. Sim, a gente tem muitos filmes. A gente teve O Dia do Galo, que conta a final da Libertadores do Atlético. O Atlético de uma Libertadores saiu aí uma filmografia sobre isso. Sim, DVDs, e esse eu acho que é o melhor de todos. Esse filme ele tem uma história engraçada que eu até tive com
com o Chris Azzi, que é um dos diretores do filme, e falei com ele: ô Chris, você sabe que por minha causa quase que esse filme seu não ficou completo, né? Ele não entendeu muito bem, é porque eu trabalhando na assessoria de imprensa lá do Mineirão, nesse dia do Atlético e Olímpia, chegou o pedido de credenciamento de imprensa para fazer algumas imagens para o filme, que era até com o Fleinbar, que é o personagem do filme, que é retratado no estádio. Chegou esse pedido de credenciamento e a regra ela é muito, muito rígida, e eu não credenciei a equipe que fez o filme, por causa dos direitos de transmissão da Fox, né? E eu falei com o Chris: ô Chris, você sabe que eu barrei a sua equipe de trabalhar nesse jogo, né? Ainda bem que pro filme que eles conseguiram uma forma de burlar, entraram com a câmera e fizeram a gravação do Flying By. É um filme sensacional, ele não é só um filme para atleticano. Eu acho que é um filme que mostra um pouco do futebol sem mostrar o futebol. Que a única cena do filme que tem futebol é o pênalti que o Jimenez fez. Pênalti. Mas é focado no torcer, né? Exatamente, é focado no dia. Por isso o nome, né? O Dia do Galo é focado no dia de alguns torcedores que mostram como que foi tenso aquele dia para o atleticano. E é uma representação bacana que pega pelo viés do torcedor. Então você tem uma narrativa em primeira pessoa e é muito interessante, né? E você tira é aquilo que a gente está falando, você tira o elemento, no caso ali sendo um elemento não ficcional, né? E você tira aquele protagonismo de um ator, aquela cenografia toda, e você coloca um protagonista torcedor. E que tudo podia acontecer naquele jogo. Daí pegando numa linha mais histórica assim, vale falar muito também do trabalho com o pessoal do Cinefute. Faço, né, o Antônio Leal com a Daniela Fernandes e o Cláudio Constantino fazem aqui. Um abraço para eles, né, Thiago? E o trabalho deles é muito legal, já está na 7ª edição do Cinefute esse ano, já aconteceu a mostra no Rio, e o Toninho luta muito para conseguir difundir esse cinema de futebol, e é interessante como que a produção de cinema de futebol ela é vigorosa e ela é pulsante, então ela produz filmes de ficção, não ficção, documentário, curta, longa, média, e o próprio Dia do Galo foi lançado no Cinefute, o filme do Lobo Mauro também, então eu acho que vale muito isso. E assim, a gente tem filmes de futebol que vale a pena a gente, e até para quem estiver ouvindo a gente, ou pra gente assim, como uma pedagogia disso também, pensar o Garrincha, a Alegria do Povo, o Tostão, a Fera de Ouro, o Subterrâneos do Futebol, do Capovilla. Você tem o Linha de Passe do Caldeira, que fala a história do Afonsinho, que é um filme sensível, muito, muito bacana. O filme do Farcas, que o Rivero gosta muito, Todo Mundo. É sensacional. É um documentário, mas espetacular, que eu não sei, eles tiraram do YouTube, né? Tirou, infelizmente. É um filme que merece ser assistido, porque mostra um pouquinho como que eram os estádios de futebol na década de 80, como que era a relação do torcedor com o estádio na década de 70, década de 80. Eles fazem imagens de jogos aqui no Mineirão, fazem no Morumbi. É um filme que, se alguém conseguir assistir, vale a pena demais. O pena é que tiraram do YouTube. Outra que também você não tem o Pra Frente Brasil, é um filme que tem o futebol como pano de fundo e fala de ditadura militar. O filme recente do Karl Hamburger, que é O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, é um filme que tem o futebol como pano de fundo, fala de ditadura militar, é uma belíssima obra para a gente recordar um pouco do momento do Brasil. Um filme que o Rafael tinha falado mais cedo também, que é um filme bem legal, de 82, chamado Fuga para a Vitória, que você tem no elenco. O filme é dirigido por John Huston, é um filme hollywoodiano, 100% hollywoodiano, e você tem Pelé, Bob Moore, Oswaldo Ardiles e o clássico Sylvester Stallone. Esse aí arrebenta, né? E é um filme que se passa sobre a Segunda Guerra Mundial, um campo de refugiados, brinca um pouco com aquela história do Dínamo de Kiev, então remete isso um pouco. E pra mim, assim, outros que a gente acaba não falando, os filmes de Copa do Mundo, os filmes que a FIFA gera, todos os corações do mundo. Esse é o melhor de todos. E assim, são sensacionais. Falando em cinematografia também hollywoodiana, eu até fiz um comentário desse filme há 2 anos atrás na Mostra de Cinema lá do Folia com o professor Elcio, que também é outro que vale um abraço para ele. O tanto que ele trabalha em prol dessa memória cinematográfica do futebol. Um filme chamado Duelo de Campeões.
que fala justamente do jogo Estados Unidos e Inglaterra. O filme é um filme B Da Copa de 50, da né? Copa de 50. O filme se passa, por exemplo, nas Laranjeiras, porque o Independência já estava descaracterizado, aí tem prédio moderno no fundo. O ator mais famoso é aquele Gerard Butler, que faz o Esparta lá, o 300. Então, assim, tem isso. E ano passado a gente eu participei lá de uma mostra de cinema coordenada pelo Gustavo Cerqueira, que também é outro que vale um abraço, pela disciplina também, pela mostra de cinema. E aí a gente trabalhou em cinemas experimentais de futebol. E aí esse tá no YouTube, todos dois, vale muito a pena. É assistir o filme do George Best, O Outro Olhar, e o filme do Zidane. São dois filmes que eles são experimentais porque, no caso do George Best, eram 7 câmeras focadas no George Best num jogo, como 90% do jogo, um jogo do Manchester United contra o Coventry City. E aí fica lá aquele som, o áudio, um filme angustiante, aquele negócio todo, é um filme feito por um cineasta alemão. E recentemente, quando o Zidane estava para encerrar a carreira, foi feito também um filme artístico, experimental, completamente maluco também, com o Zidane. E vai ter filmes de menor expressão, assim, que é o caso do filme do Ademir da Guia. Você sabia que tinha o Ademir da Guia, o Divino? Não, não sabia. Ele passou nessa mostra de cinema. O Thiago... O Thiago só falou do George Best, só completando, Rafael. Sim. 7 câmeras em cima do camisa 7. Será que tem alguma coisa Pode ser, tem tudo temática, a ver. cabalística em cima disso aí? Não, eu queria falar que o Thiago falou dos filmes da FIFA, né, da Copa do Mundo. Eu já assisti alguns. E eu lembro de um que eu assistia quando eu era criança. Eu assistia em VHF ainda. Que ele chamava Brasil nas Copas do Mundo. E ele era da Copa de 50 até a Copa de 1994. É um filme da Folha de São Paulo, Acho que era da Stoé. Essas coletâneas que a gente Eu sei que eu assisti essa fita até ela, acho que até fazer buraco, assim. Assisti ela várias vezes, era muito legal. Eu acho que vale a pena citar também dois filmes argentinos. Um que tem o futebol com uma participação pequena, mas fundamental no roteiro, que é O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos, que é espetacular esse filme. É muito bom. A cena do que você tá falando, né, Vitor? O jogo do Huracan em Racing, no estádio El Palácio. Aquela câmera chegando por cima do estádio. É sensacional essa cena. Essa cena é um filme espetacular. Não é à toa que ganhou o Oscar. Com meu grande ídolo, o Darín. Ricardo Darín. É um filme espetacular mesmo. Tem o futebol como pontinha do filme, né? Mas que é muito emblemático. E um outro filme argentino que é uma animação do Juan José Campanella, que também dirigiu esse filme, que é Um Time Bom de Bola, que é sobre uma animação fictícia sobre um time de totó que passa por várias aventuras ao longo do filme. É um filme muito interessante de se ver, que tem toda uma história também por trás. Aí você tem os dois times de totó que são despejados no lixo e vão tentar se salvar. É um filme muito, muito divertido. E o engraçado dele é que você tem, assim, sendo um filme argentino, você tem um dos personagens é um camisa 9 que é uruguaio, e na dublagem brasileira ele passou a ser o argentino, que é o típico do cara cabeludo, né? O camisa 9 portenho, né? É um filme muito bacana. Eu acho que se a gente trazer pra cá, pro Brasil, né? O Vitor falou dos filmes argentinos. Eu acho que um dos mais conhecidos aí é o Boleiros, né? Do Hugo Giorgetti. Sim, Boleiros 1 e Boleiros 2. Tem o Boleiros 2 também, que também é muito bacana. São dois filmes de uma sensibilidade. Eles vão para aquela oralidade do futebol e de busca pela memória, que é um negócio impressionante. E daquela coisa que é comum a todo brasileiro, né? De sentar e falar de futebol, né? E aquela coisa do Lima Duarte, aquela história que volta nele lá quando ele vai no hotel, concentração, o cara foge, dá um nó nele. Você sabe como é que é jogar um clássico, minha senhora? Então, você não pode desconcentrar o fulano. Isso é muito interessante. E você estava falando do futebol brasileiro. Um filme recente lançado não teve muito apelo de mídia, que foi o Heleno, com o Rodrigo Santoro, que eu achei que ia ter um grande apelo. É um filme espetacular, que tem uma fotografia maravilhosa, mas não teve um grande apelo. E também o Linha de Passe, que é um filme do Moreira Salles lá, o Walter Salles, e é um filme também com a Daniela Thomas. É um filme que tem um apelo grande, e assim,
você tem o cinema do futebol, que é interessante no caso biográfico, já que vocês curtem, né, o futebol argentino. Recomendo demais o filme do Maradona, feito pelo Kusturica. Muito bom também. Ele tem uma pegada diferente daquele filme pragmático. Nasceu, cresceu, viveu e morreu. Ele tem uma pegada fragmentada, é um negócio muito interessante. Vai lá na igreja maradoniana, volta no Maradona, que é uma figura muito controversa. Você vê a dificuldade dele em tratar com o Maradona, né? Ver como é que é difícil, né? A convivência com o Maradona. Às vezes é claro ali que o Maradona tá meio que esnobando ele, né? Ele passa por muitas dificuldades durante o filme e é muito interessante. O Maradona, ele é um grande personagem, né? Tem um outro filme dele, que eu acho que é um filme francês, se eu não estou enganado. Não sei se é francês ou se é argentino, que o filme se chama Maradona. Também. Ele passou uma vez no Sport TV, acho que foi quando o Maradona fez 50 anos, que é um filme que conta toda a trajetória do Maradona até a Copa de 94. Isso aí já não é um documentário, é um filme, é um romance, né? Assim podemos dizer, que conta a história do Maradona desde a infância até dar uma passada nos problemas dele com droga, que começou na época do Barcelona, e até o problema dele de ter sido banido da Copa de 94. É um filme muito bacana também, eu não sei se está no YouTube. Outro filme biográfico também é o do Garrincha, né? Não o documentário, mas o filme fictício mesmo, né? Também é um que baseado mostra... no romance do Rui Castro, né? Sim, mostra ali, né, com a Thaís Araújo, né, fazendo a Elza Outro Soares. filme biográfico que é interessante também é um filme que conta um pouco da história do Brian Coughlin. Brian Clough. Do treinador, né, no caso, quando ele foi pro Leeds. Ele é bem interpretado pelo Michael Caine, Michael Sheen, perdão. E o filme tem um nome bem legal, que é Maldito Futebol Clube. Futebol Clube, é muito bom. Esse filme é bem legal. Talvez seja um dos melhores filmes assim que eu já tenha assistido. De futebol. Eu acho que é um dos melhores. Ô, Thiago, a gente falou aqui mais cedo sobre não ter grandes filmes de Hollywood sobre futebol, mas eles fizeram um filme que chama Febre de Bola, que é baseado no livro do Nick Hornby. Só que existe um filme sobre futebol que com esse nome, Fever Pitch, exatamente. E só que eles fizeram um filme também. Eles adaptaram a história do filme pro beisebol. 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 Um torcedor fanático do Red Sox, no livro e no filme, que não entrou no grande catálogo. Ele é do Arsenal, né? Sim. E Hollywood adaptou esse filme pro beisebol como um torcedor do Red Sox, com Jimmy Fallon, né? Com Jimmy Fallon, que o time que não conseguia ganhar títulos, e é muito bom também. Aconteceu algo parecido com aquele filme Penalidade Máxima. Não sei se vocês já viram, que o primeiro é lá da década de 70, né? Sobre futebol. O futebol americano, na verdade, né? O primeiro dele. E aí depois, em 2001, eles adaptaram ele na Inglaterra para futebol, né? No nosso futebol. Com o Vinnie Jones, né, fazendo esse jogador. E depois, mais recentemente, adaptaram de novo com o futebol americano. Aí mais comédia, né, com Adam Sandler, Chris Rock, esses outros atores. E tem um filme também que eu gostaria de citar que eu achei muito bom, que é meio ficção, meio baseado em fatos reais, que é O Milagre de Berna. Nossa, também tava faltando. Bom. Esse é uma lacuna, o Elcio me matar se não falar desse filme. O Milagre de Berna é um filme que não pode faltar. Sobre a Copa de 54, Sim. né? Falando sobre Copa do Mundo também, o 1958, o ano que o mundo descobriu o Brasil, do José Carlos Asberg, é muito interessante. Ele conta um pouco desse complexo de vira-lata e como que o brasileiro se reinventa para conseguir vencer essa Copa de 58. E é bem interessante essa questão. Tem o filme do Pelé, né? Pelé Eterno. Agora falando sobre... muito bom também o Pelé Eterno. Sobre violência no futebol, o Hooligans, né? Que é com o Frodo, que é um filme bem legal, que conta um pouco dessa história da rivalidade dos torcedores do West Ham e do Millwall. E é bem legal para contar um pouco, sair desse universo muito que... e também tem essa pegada meio que ficcional também, romantizada, né? E assim,
E o Kung Fu Futebol. Kung Fu Futebol Clube também, que eu acho que pouca gente conhece, mas que é um filme... Você e o Marcelinho Rodrigues, que são fãs desse Pô, é muito filme. legal esse filme, é bem comédia, assim, né? Não é... Extremamente coreografado, aquele Sim, lance da... né? E esse começa e termina com a bicicleta. Esse mas esse tem... A bicicleta eu acho que é até de menos dele. É um- Os caras voam, é um faz filme- gol do meio de É campo, o Tigre e o Dragão no É futebol. um filme bem super campeões, né? super Robert campeões. Tsubasa. Pois é, né? Se a gente Agora, voltando trazer em filmes pra... assim, também você tem o Pelé também no filme dos Trapalhões. Os Sim. Trapalhões e o Rei do Futebol. Sensacional esse filme. O Pelé vira goleiro. Obviamente, o Didi é o grande protagonista do filme. Esse filme era gravado cenas no Maracanã. No antigo Maracanã tem uma cena engraçadíssima que o Didi cobra o escanteio, corre e faz o gol de cabeça. Tipo o Licão fez, né? É um filme muito bom também pra quem gosta da comédia pastelão dos Trapalhões. Década de 80 e não sei se também está no YouTube, se tem como eu assisti esse filme no cinema, gente. Só pra pegar o gancho que o Thiago tinha falado do Hooligans, né? Falando também de filmes sobre futebol e violência de torcidas, tem também o The Real Football Factory, né? Que é com o Danny Dyer, né? Que em vez de ser o Millwall e o West Ham, ele é torcedor do Chelsea, e que depois virou um documentário, né? Ele é um documentário de 9 episódios, que ele vai em 9 países diferentes mostrando a relação das torcidas organizadas, né? Inclusive ele vem aqui ao Brasil, vai à Inglaterra, Rússia, Turquia. É um documentário bem interessante. E o Rivelli falou do Pelé. A gente tem outros jogadores aí também que se arriscaram no cinema, né? A gente tem, por exemplo, o Cantona, A né, Procura que de fez Eric. A Procura de Eric, que é um filme... E ele também apresentava programas, né? O Tem o filme Cantona. dele também, o filme 2 edições do Rebeldes Futebol, que também é outro que a gente não pode Sim. deixar de mencionar, né? Que é um filme documentário biográfico. É muito bom. Tanto um quanto dois. O um é muito profundo. E se eu não me engano, todos os dois também estão disponíveis na internet aí para o pessoal poder assistir o Rebeldes do Futebol. Tem um filme sobre eu não vou lembrar o nome, que é sobre um contador de histórias aqui de Belo Horizonte, chama Roberto Carlos. Era um menino de rua que Esse eu conheço. eu não me lembro o nome desse filme, mas esse filme também tem um pouquinho, ele passa um pouquinho pelo futebol, porque tem algumas cenas gravadas no Mineirão. O filme se passa aqui em Belo Horizonte, na década de 70, e esse menino, o Roberto Carlos, quando era menino, quando criança no filme, ele vai a um jogo do Atlético no Mineirão, e esse filme foi gravado no Mineirão em 2009, algumas cenas, é um filme bem interessante também, o futebol, pano de fundo, e também vale a pena assistir, mas eu não vou lembrar o nome mesmo. Como dica geral, assim, como a gente indica bibliografias, eu acho que vale a pena ir no site do Cinefoot, puxar as recomendações das edições, que você vai ver muito filme alternativo, inclusive aquele que a gente viu lá sobre o Samoa americano. É né? muito bom, Ano É passado, muito bom, você muito torce bom. Você time torce ter pro pedido. time, né? E aquele Sabe que o filme? time vai tomar de 38-0. mas Passou você lá torce. muito o bom, filme muito também lá bom. sobre o RT, né? O filme sobre a URT. É. E você tem também um sensacional sobre o Tajeres. O trabalho que o pessoal do Cinefoot faz é muito bom, né? Sim, Eles lutam muito aí, esse resgate dos filmes de futebol, essa ideia sensacional de fazer um cinema sobre futebol, no país do futebol, que gosta tanto trata das mal duas demais artes. essa memória do futebol. Trata Nossa, mal a muito memória, mal. é uma forma de resgatar algo dessa arte, né? que é o E futebol. resgata literalmente, porque a Daniela com o Cláudio, eles fizeram um trabalho de restauração do filme do Tostão. O Tostão a Fera de Ouro. Eles restauraram o filme, restauraram os cartazes. Então, assim, é uma memória literalmente de esse trabalho de trabalhar o filme como um todo. Então, aquela técnica da película, né, e fazer todo esse trabalho de rememoração. Principalmente desses grandes craques. Então, eu tinha visto esse filme do Tostão no VHS, nos Eu anos também. 80. Um filme que a gente não falou, que eu acho que é um dos mais conhecidos, é hollywoodiano, né? Teve também a ajuda da FIFA para a produção dele, que é o Gol, né? Que é a história lá do Newcastle, né? do Newcastle, né? A história do menino mexicano que migra para os Estados Unidos, né? Depois vai jogar lá no Newcastle. O primeiro ele joga no Newcastle, depois ele vai pro Real Madrid, né? São 3 filmes, na verdade. E o terceiro é a Copa do Mundo de 2006, né? O terceiro perde um pouco o foco, né? Que ele se machuca, não joga a Copa do Mundo. Muda um pouco, mas é um filme bem interessante, que é daquela coisa que a gente falou no começo, da dificuldade
em filmar cenas de jogos, é um que eles vão melhor nisso. Eu acho que eles conseguem, porque eles mesclam, né, cenas ficcionais com cenas reais de Pra jogos. não ficar num filme hollywoodiano, fora desse contexto, Hollywood fez um filme alternativo sobre essa questão, chamado Ela é Demais, que é uma menina que gosta de jogar futebol e se faz passar pelo irmão. Eu já assisti esse filme. E é um filme muito sessão da tarde, mas é um filme legal, porque a menina é muito bonita, ela vai lá, prende o cabelo, dá um jeito de ficar, Igual não ficar homem, bonita, né? pra O ficar menino. igual homem. O menino passa pelo irmão e quando no final do campeonato ela descobre, inclusive um amigo que era o capitão do time fica apaixonado por ela. Então tem todas essas questões assim, e ela joga como menina no final do campeonato. Então tem o futebol e o cinema, eles têm uma dobradinha muito bacana, uma tabela bem interessante. Falando um pouquinho de cinema nacional, a gente tem também de ficção, tem o Casamento de Romeu e Julieta, né? Sim. Ó, Que é um filme que pode não ser da grande qualidade cinematográfica, mas é um filme que trata de uma rivalidade, né? E é uma comédia romântica. De Corinthians até e muito Palmeiras, é fofinha. uma comédia romântica brasileira com E a que Luana desemboca lá Piovani, na com final o do Marco Mundial Rica, Interclubes, do Palmeiras que deu com os burros na água lá contra contra o o Manchester Manchester. United. É um filme bem interessante também. Vocês conseguem, cada um, falar 2 ou 3, assim, filme preferido sobre futebol? Você consegue, Thiago? Tem que pensar um pouquinho. Eu consigo. Consegue falar, Eu Rivelli? falo 3, vamos 3 filmes. Todos os Corações do Mundo, que é o filme da Copa de 94, que tem uma cena do Baggio olhando pro Romário na final que é espetacular. O Maldito Futebol Clube, que é muito bom. E o Maradona, do Costuritos, que é muito bom também. Eu, nesse Todos os Corações do Mundo, foi um filme que me marcou profundamente, assim, pra esse gostar do futebol. É uma redenção de uma geração. E literalmente. E eu gosto muito do filme do Garrincha. Eu gosto muito desse filme do O Garrincha. ficcional ou documentário? O documentário, o Garrincha Alegria do Povo, é um filme que eu gosto muito. Eu gosto desse filme do Afonsinho também, O Passe Livre. E de ficção, o Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Pode não ser um filme diretamente ligado ao futebol, mas é um filme que eu gosto. Ele me traz boas recordações, assim, me traz uma boa expectativa. Eu vou citar primeiro também o Todos os Corações do Mundo, que eu tinha 8 anos quando o Brasil foi campeão do mundo, 8 para 9 anos. E depois eu fui ver esse filme, foi assim, foi realmente também um marco na minha relação com o futebol. Foi um filme muito interessante, um filme muito bem feito. Né, E no meu caso em especial, foi a relação com a minha grande Copa do Mundo. A Copa de 94 foi a minha grande Copa do Mundo, para muita gente que eu conheço também, não só pela questão do Brasil ter ganhado, mas por tudo que aconteceu naquela Copa. Os horários dos jogos eram bons, e você teve grandes momentos, você teve a Bulgária ganhando da Alemanha, você teve a Romênia ganhando da Argentina do Maradona, que já estava suspenso na época, né? Você teve também grandes cenas na primeira fase, enfim, foi uma Copa do Mundo realmente muito bacana, e acho que por isso que é o meu filme favorito sobre futebol. E além dele, eu gosto muito dos 2 filmes Boleiros. Boleiros, cara. E esses são muito bons, e o Boleiros 2 ainda tem a participação do falecido Dr. Sócrates. E eu vou ficar com eles, Boleiros e Todos os Corações do Pode pôr na Mundo. minha lista aí o Boleiros, né? que é uma outra sensacional. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, eu não lembro o nome dele, é um filme inglês. É um filme bem simples, assim, mas eu achei um filme bem interessante, que é um menininho que ele mora no orfanato, ele é torcedor do Liverpool, e aí o pai dele às vezes vai lá visitar ele, e eles meio que estão combinando de ir pra final da Liga dos Campeões, que seria a final de 2005, né, que o Liverpool foi campeão. Mas aí o pai dele morre, e aí ele foge, né, do orfanato e vai pra Turquia, né, pra assistir o jogo. Aí ele conhece várias pessoas no caminho, e aí acaba no jogo e o título do Liverpool. Eu não consegui lembrar o nome desse filme, mas é um filme bem interessante. Pra mim, assim, eu acho que o Maldito Futebol Clube é muito bom. Eu gosto muito do Maldito Futebol Esse eu tenho Clube. um DVD lá em casa, tem como não ter. O Gol também eu gosto do primeiro, eu acho ele muito bom.
Também o Fuga pra Vitória com o Sylvester Stallone, não dá pra deixar de fora. Bom, pessoal, nosso tempo tá estourando aqui, né? Eu acho que deu pra gente falar de bastante filmes aí. Quem não conhece tanto os filmes de futebol aí, tem uma bela lista, né, pra se inteirar aí pelos filmes do futebol. Tem mais algum que vocês querem falar? Acho que falamos aí os principais, né? E acho que nem só os principais, nós falamos de todos aí. Bom, se você lembrar algum aí, né, que a gente não tenha falado, deixe seu comentário. Muito obrigado para você que ficou ligado aqui com a gente. Valeu, Thiago. Valeu, Rivelli. Valeu, Vitor. Voltamos na semana que vem com um novo tema. Valeu e até mais. Aê! De fora é minha, hein?